Brigadeiro Passiti, quando se manifestou a sua vocação para a aeronáutica, para ser engenheiro de aeronáutica? Muito cedo. Eu estava ainda estudando no segundo ciclo, na época da guerra, e a motivação de entrar para a aeronáutica foi grande. Mas não consegui. Era só pilotagem, porque eu tinha miopia. Felizmente, anos mais tarde, surgiu o ITA, e foi quando entrei, não para ser aviador, mas para ser engenheiro. O senhor se formou pelo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica e chegou até a reitor do ITA. Qual a importância do ITA para a aeronáutica e para o Brasil? A importância do ITA para a aeronáutica e para o Brasil não tem limite. Ambos se beneficiam. Os projetos da aeronáutica, da Infraero, do DAC, as nossas pistas, a Embraer, a indústria aeroespacial para o mundo civil e, mais do que isso, ex-alunos do ITA permeando toda a burocracia, todas as universidades, todas as camadas de tecnologia no Brasil, desde a informática até telecomunicações. O senhor poderia citar alguns avanços da engenharia aeronáutica no Brasil? Eu acho que a principal é a Embraer. Nós temos uma empresa de projeto de avião, terminal de avião, que está no mundo todo com faturamento de 6 bilhões de dólares, que emprega muita gente socialmente em São José dos Campos e no mundo todo. É um setor de tecnologia de ponta num país como o nosso, que realmente o governo tem que ver por que deu certo. Isso é o principal, por que deu certo. Não só porque ela hoje está presente em todos os países do mundo. Você pode ir nos Estados Unidos, você pode ir na Europa, os nossos aviões estão voando. O porquê deu certo? O senhor foi estudar nos Estados Unidos e traz de lá o primeiro computador para ambiente universitário. Como é que o senhor conseguiu trazer esse computador para o Brasil? Eu estudei em Berkeley, na Universidade da Califórnia, e por sorte eu tive um conselheiro, aqui chama o advisor lá, né? Que nós nos demos muito bem. E eu falei, eu gostaria tanto de ter um computador para o ITA. Passiti, eu acredito em você. Você foi bom, ótimo aluno, eu vou arrumar esse computador. Ele escreveu para a Fundação Ford. Ele, com o peso que ele tinha, ele era presidente da Associated for Computer Machinery, conseguiu $300 mil depositados num banco, no Chase Manhattan Bank em New York. Uma carta de crédito para ser comprado um computador para ser transportado para o Brasil. Uma carta de crédito. Não? Mas como é que o senhor consegue trazer isso para o Brasil? Aí já foi uma outra história. É uma história até interessante, porque eu vim para o Brasil com essa carta de crédito. Quando cheguei no Brasil, pensando que ia ser um rei, eu era apenas capitão. Eu vi que nada daquilo valeu nada. Porque eles... Primeiro, eu tinha pedido licença para abrir uma conta no Chase Manhattan Bank. Não. Ninguém dá dinheiro de graça também. E com isso foi dando uma espécie de desconfiança do que eu estava fazendo. E doado pela Fundação Ford. Isso foi em 1963, ainda no governo Goulart. Não foi no governo militar. E, felizmente, as coisas foram andando. Consultei o meu guru, que era o Brigadeiro Montenegro, que fundou o ITA, e me disse, Passiti, nessa nossa estrutura burocrática, ninguém realiza nada se não se arrisca. Entendi a mensagem dele. Peguei um avião, quadrimotor DC-4, naquele tempo chamava C-54, ainda a pistão, levou quase 30 horas para chegar em Washington, na base aérea de Andrews. Fui na IBM, comprei o computador, comprei. A carta de crédito foi aberta para a IBM, a compra foi feita pelo professor para me auxiliar a comprar a melhor máquina, que é a única que possuía compilador Fortran,
foi quando o Fortran estava entrando, e coloquei no avião, num container muito bem feito, e carimbei Segurança Nacional. E a máquina veio direto para São José dos Campos. Brigadeiro, o senhor fala... arma de guerra. Entrou como arma de guerra. É arma de guerra contra a ignorância, né? O senhor fala muito do Brigadeiro Montenegro e das coisas que o senhor fala, há uma coisa muito curiosa sobre uma cama para um professor americano dormir, e o americano tinha 2 metros e não cabia na cama. Qual foi a solução do Brigadeiro Montenegro para solucionar esse problema com a burocracia de então? A burocracia de então tinha feito uma norma que a cama tinha que ter 2 metros. E só podia ser 2 metros para todo mundo lá dentro do CTA, dentro do ITA. E ele, então, era uma exceção. Então, ele pediu para fazer uma cama maior, porque ele ia sair fora dos padrões, né? Poxa, correu, ninguém resolvia nada. Aí foi parar na mão dele. Ele olhou aquilo, falou, isso aqui? Ele falou, olha aqui, de acordo com o regulamento, vocês têm razão, a cama tem que ter 2 metros. Certo? Então, de acordo com o regulamento, de acordo com sua responsabilidade de quem escreveu o seu regulamento, é só ter uma solução, serrar a perna do americano. Aí todo mundo caiu em si e voltou, ninguém quis serrar a perna do americano. Ele tinha uma seriedade desse tipo. Como é que um militar como o senhor foi ser professor na UFRJ? Uma história bonita. Eu tinha instalado essa máquina, esse computador, no ITA, em 63. A COP estava começando com o Coimbra. Você conhece muito bem o Coimbra da COP. E ele me pediu se as teses de mestrado da COP, ainda na Praia Vermelha, na Escola de Química, podia ser rodada no ITA. Então, dentro da cooperação, o pessoal pegava um trem, que não tinha nem avião naquela época, não tinha nem ônibus direito, um trem daqui para lá, passava sábado e domingo lá comigo, corria as teses de mestrado no nosso computador, que era IBM 1620, e voltava. As primeiras teses do mestrado foram corridas lá, da COP. Com isso aconteceu, fiz amizade com eles. A amizade veio de baixo para cima. Esse pessoal depois foi ser professor da COP. E, um ano depois, a COP compra uma máquina melhor que a do ITA, a IBM 1130. Então, houve um interesse meu em fazer um upgrade de meus conhecimentos, trabalhar nessa máquina. Eles me pediram para o Ministério da Aeronáutica, se eu podia ir para lá, e havia uma conjuntura política que me favoreceu a ir para lá. Eu fui nativa a serviço da aeronáutica na COP. Não por eu ser major, ou capitão na época, porque eu já tinha mestrado. Então o senhor era um professor militar... Um professor militar. Dentro da COP. É. Nessa época, o senhor era tão benquisto pelos alunos que foi convidado pelo diretório acadêmico para participar das lutas do diretório acadêmico, que obviamente lutava contra o então regime militar. Como é que o senhor reagiu aos alunos que queriam cooptá-lo? De uma maneira educacional. Em vez de dedá-los, eu conversava com eles, tentava mostrar que eles eram moços, que a vida ia ensiná-los muita coisa que eles não sabiam, que eles talvez não pudessem avaliar de quem estava sendo, explorando a credibilidade deles, a inocência deles, mas muito de leve. E, então, mas eu aceitava que a ideologia, para mim, não é a principal coisa. A principal coisa é o caráter da pessoa. Então, eu fazia um negócio com eles. Era gente do 3º, 4º ano de engenharia. Vocês terminem a engenharia primeiro. Eu quero você entre os 10 primeiros, ou 20 primeiros. Não precisa ser o primeiro, não. Quero vocês bem classificados. Estudantes de profissão. Bem classificados. Trabalhe 2 anos aí fora. Depois me procurem. Se
vocês me procurarem, eu talvez embarque com vocês. Eles nunca me procuraram. Um deles foi presidente de uma multinacional. Na UFRJ, o senhor criou o Núcleo de Computação Eletrônica, que hoje já se desenvolveu bastante, faz até sistemas para cegos navegarem na internet e até tetraplégicos. Que outros avanços, Brigadeiro Passiti, a tecnologia da informação pode trazer para a humanidade? Olha, eu acho que não dá para prever. Está entrando em tudo quanto é área. Está entrando tudo quanto é área de aplicação na medicina, na sociedade, na música. Hoje se compõe tudo, por pautas de informática. E não se dá para ver tão grande, porque são milhares e milhões de pessoas trabalhando na mesma área e compartilhando de resultados. Mas, já que você falou no NCE, o NCE teve um papel muito forte na UFRJ. Naquela época, Coimbra, que sabia que não podia fazer tudo, falou: Passiti, eu vou tomar conta da pós-graduação de engenharia. E você vai tomar conta da computação. Naquela época, falava computação da UFRJ. E, na mesma hora, criou um departamento chamado Departamento de Cálculo Científico, que me fez chefe do departamento. Não tinha ninguém. Eu era o chefe. Agora você cria esse departamento e põe a gente aí. Aí trouxe algumas pessoas do ITA, trouxe o Ivan, Ismar, Denis França Leite, montei o grupinho, e daí temos o Departamento de Cálculo Científico ligado à COP, que era o órgão de informática e de computação da UFRJ. E foi então, aí começou esse departamento de cálculo. Tem uma coisa interessante, departamento de cálculo científico, tem até uma placa lá ainda sobre isso. Na aeronáutica, quando me mandavam alguma carta, algum sargento lá desavisado, Major Passiti, em vez de escrever departamento de cálculo científico, escrevia depósito de cálculo científico. É a mesma coisa, um depósito de... Só isso é brincadeira. Mas logo depois foi criado o NCE, e eu com esse grupo, e eu fui todo delineado, todo projetado, e eu fui para os Estados Unidos tirar o doutoramento. Quando voltei, o NCE já tinha vingado, eu fui outra vez diretor do NCE, pela segunda vez. Na história da informática no Brasil, há um tema ainda muito polêmico: a reserva de mercado. A reserva de mercado, que durou 13 anos, aí de mais ou menos 79 até 92, ela foi positiva ou negativa para o Brasil? Poderia ter sido positiva, ou muito mais positiva. O Japão teve a reserva de mercado numa época que começou os primeiros radinhos, os primeiros dispositivos eletrônicos. Ele segurou o mercado, até produzia material muito porcaria na época, década de 50, 60, não sei se vocês se lembram. Mas o que ele fez? Começou a produzir pela educação, aproveitou esse tempo da reserva, porque ele sabia que a reserva não ia durar o resto da vida. A reserva não dura para o resto da vida. Produziu gente competente, séria, bem orientada na área da teletrônica. Quer dizer, o Japão se preparou para quando abrir. Quando abriu, ele pôde competir. Aí que está. Nós não investimos na educação séria, bem orientada e de qualidade nesses 13 anos. Esse, para mim, foi a grande deficiência que nós tivemos. Devemos ter tido, naquela época, diversas escolas de engenharia de computação, engenharia de software, engenharia de hardware, espalhadas pelo Brasil. Não fizemos isso. E eu propus isso, hein? Nós propusemos, mas não passou, porque a burocracia e os interesses da conjuntura eram outros, que chocavam com os ideais. Porque qualquer projeto educacional leva tempo. Leva 10, 15 anos, sabe disso, né? Ninguém quer esperar isso.
Um dos países mais evoluídos em sistemas é a Índia, e que é tida até como país também, como nós, de terceiro mundo. Qual foi a diferença, então, da Índia e o Brasil? A Índia se inventa em educação para aquela casta especial, não é de hoje. Eu mesmo, quando estudei em Berkeley, só via indianos estudando lá. Eu tinha professores indianos que voltavam para a Índia. O que eles investiram na área de educação não está no gibi. Agora colhe os frutos. O pessoal espera. A Embraer, vamos falar a Embraer, funciona. Por que funciona? Porque o ITA foi criado em 50, a 1950, ela só saiu em 69, 19 anos depois, porque tinha massa crítica de engenheiros. Essa massa crítica, quer dizer, se morrer um, dois, tem outros para ficar no lugar daquele. Um só não resolve nada, dois não resolve nada. Tem que ter massa crítica. Entendeu? Falando então de Embraer, a Embraer ainda depende muito da tecnologia americana? Como qualquer aviação, indústria de aviação no mundo, é globalizada. Para você ter uma ideia, a Boeing tem uma parte da cauda que é feita aqui na Embraer, uma partinha. O importante de uma empresa de projeto de avião é saber projetar e integrar as partes. Isso que é importante. O motor, o sistema hidráulico, a fuselagem, a parte eletrônica, tudo isso tem que ser tudo bem encaixado. Há coisas que nós fazemos no Brasil e há coisas que nós não temos condições de não fazer no Brasil. Mas uma coisa nós temos, capacidade de projetar no Brasil. Essa capacidade no Brasil traz os royalties para nós. O fato de comprar o motor Pratt & Whitney no Canadá e um dia a gente brigar com o Canadá, um projetista da Embraer muda o projeto do avião e põe um outro motor inglês ou japonês naquele lugar. Nós estamos no mundo assim. Os nossos carros todos que você compra aí fora vêm de diversas partes do mundo. Então, nós não temos uma capacidade integral. Isso é impossível hoje, quase em qualquer área. Os militares americanos criaram a internet. 69. Eles perderam o controle sobre o conteúdo da rede? Eu acho que quem ganhou foi o país, né? Quem ganhou foi o país, porque essa é uma da política do Departamento de Defesa americano, investir nas universidades para projetos de segurança. Os projetos de segurança sempre de curto prazo, nunca um projeto de segurança sempre de curto prazo, mas aquele projeto de curto prazo é investido na mocidade e depois reproduz para o mundo civil. Não existe projeto de segurança para a vida toda, né? Muda com o tempo. É uma atitude sábia, né? O senhor poderia nos explicar, para nós todos leigos, o que será um dia o computador quântico? É quando nós tivermos o controle da massa do átomo, de tal maneira que cada átomo é um bit. Hoje, um transistor é um bit. Futuramente, cada átomo é um bit, ou outra tecnologia, cada átomo é um fóton, quando vem a fotônica. Então, quando essa caixa binária, que é a caixa atômica, for dominada, nós teremos tudo ali dentro. Não precisaríamos mais dos chips. E se prevê que para o futuro breve, 10, 15 anos, vai ter computadores quânticos em que a gente está trabalhando perto da velocidade da luz, porque a velocidade do átomo ali dentro é perto da velocidade da luz, 10 a 15 metros por segundo, ou quilômetros por segundo. Quer dizer que o chip um dia vai ser descartado como um dia a válvula foi descartada? A válvula, na minha época, eu comecei com a válvula, era um bit, a válvula era um bit. Depois um transistor isolado era outro bit. Depois integrado um bit. E agora vai para o átomo. Mas os princípios são os mesmos, hein? É a tecnologia, é a física do estado sólido que está evoluindo. Mas os princípios da computação é a mesma. Nós estamos agora em vias de ter já temos, já está em treinamento, um astronauta brasileiro. Qual é a sua participação aí para nós chegarmos a esse ponto? Com esse
Atualmente, nenhuma. Atualmente. Mas em 83, eu imaginei que poderíamos começar a pensar em ter um astronauta do ITA e criar uma massa crítica no ITA de astronautas. Fazer cursos espaciais, de tecnologia espacial. Porque isso é muita coisa pode ser feita aqui no Brasil. A instrução para um astronauta pode ser feita aqui. A não ser aquela parte final, na hora de manobrar, na parte do foguete. Mas muita coisa. Então eu tive essa ideia e trouxe um astronauta pela primeira vez no Brasil, chamado Vance Brand, em 83, a passar lá uma semana conosco no ITA para motivar a garotada, para motivar os alunos, ver que ele carne e osso, bater papo com ele, aquilo já formar a mentalidade e, com isso, transmitir a ele um padrão. Olha, aqui saiu um astronauta. E eu tenho até uma fotografia dele do primeiro voo, do voo do Vance Brand, mas eu até previa que isso ia acontecer depois de 91, só que agora foi em 2000 e pouco, 10 anos de atraso. O mundo da informática tem um personagem famoso internacionalmente. Bill Gates é um gênio da informática, da tecnologia, ou um gênio de negócios? Bill Gates é uma pessoa humilde, que veio da técnica. A historinha dele está no meu penúltimo livro. Veio da técnica, mas muito hábil empresarialmente. E uma coisa ele aprendeu cedo: quem possui o conhecimento da tecnologia tem o poder. E cedo ele percebeu isso. Então, quando ele desenvolveu o primeiro compilador BASIC, e o primeiro micro não tinha compilador ainda, ele foi lá para levar, quiseram comprar, ele não vendeu. Deixou uma coisa amarrada para ele também ter uma possibilidade. Não se entregou, não. Usa, mas é meu, certo? E assim, na vida toda, ele conseguia isso, ia montando uma equipe de pessoas muito competentes. Então, aí está a grande virtude dele. Ele passou a perna na IBM, futuramente, mesma coisa. A IBM, ele fez o OS2, fez o DOS para a IBM, né? A IBM, deixa ele fazer o DOS. Ele pegou todo o segredo do DOS, né? Todo o segredo, e a IBM pegou o hardware dela com esse DOS, depois ganhou dinheiro para vender, né? Mas ele ganhou poder, porque ele tinha todo o segredo do DOS que a IBM não tinha, do software do DOS. E mais interessante, como ele foi vivo, ele começou, com essa experiência do DOS, fazer o Windows, que não era nada com a IBM, mas a experiência do DOS ele aproveitou no Windows. Então, tudo saiu barato para ele, viu? E aí, agora, pode ficar assim, ele é um cara humilde, ele sabe o que é ser a coisa aqui embaixo, e ele dá valor. Agora, infelizmente, na Microsoft, o pessoal que trabalha é mais realista que o rei, viu? O pessoal, às vezes, é muito mais ambicioso que o próprio Bill Gates, apesar de ele ser... Mas não é nenhum cientista, não, hein? É hábil. Como membro do Conselho Estadual de Educação, o senhor criou a Escola Botequim. O que foi isso? Poxa, sempre fui lembrar de uma coisa tão antiga. Foi quando eu servi no Estado, com o governo Moreira Franco, nós colocamos uma meia dúzia de computadores numa escola, eu acho que é na entrada da favela da Mangueira, sempre a cabeça não me falha agora. Todo mundo, o pessoal vai arrebentar, vai sumir com as marcas, não sei o que. Não, me traz o pessoal tudo aqui, vamos conversar. Aí aquele pessoal todo humilde, vocês vão aprender, eu vou pôr um instrutor aqui, e toma conta um ar-condicionado, e toma conta do negócio. E deixei. Eu fui lá um tempo mais tarde, olha, o negócio estava funcionando, tudo direitinho. Eles faziam trabalhos para os botequins que estavam, em vez da empresa, para a padaria da esquina, para o botequim da esquina,
E com isso, eles estavam vivendo e alimentando financeiramente a escola. Inclusive, pintaram a escola com esse dinheiro. Uma garotada da favela. E é o cérebro binômio. Universidade, empresa. Então eu falei, aí foi botequim, empresa, botequim, universidade. Ou botequim, escola, né? Escola é o binômio. Só que é no outro nível, mas aqui embaixo. O senhor, em seu livro de memória, afirma que ignorância não tem hierarquia. Qual Verdade. foi o fato que ele levou a essa conclusão? A vida toda. Qualquer nível. Não pensa que o cara que está acima de você está lá por mérito. Ele está por hierarquia. E é uma tristeza quando você vê que a ignorância está em cima. Mas tem que respeitar ou contornar. Isso é um dos problemas grandes que nós temos. O mérito não avança junto com a hierarquia. Que conselhos o senhor daria para um jovem que deseja estudar tecnologia da informação? Como sempre, estudar. Mas estudar sério, bem orientado, gosto de repetir isso, e com boas escolas, qualidade, determinação. Desde cedo. Não deixe para fazer na última hora, hein? Não deixe tudo para a última hora, não ser bem feito. Faça plano a longo prazo. Eu quero ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, e vai formando. Ele não tem o que errar. Agora, se dizer eu quero ser, chega na hora, vai fazer, não se preparou, é frustração. É se preparar ao longo da caminhada. Isso, eu tenho inúmeros casos que não dá para contar aqui para você. Se o senhor pudesse voltar no tempo, estudaria engenharia de novo? Olha, eu acho que eu faria também. Eu voltaria para o ITA porque fui muito feliz. Se eu não tivesse sido feliz, podia ser que fosse feliz na medicina também, mas como eu fui feliz lá, eu voltaria, faria as mesmas. Aliás, coloquei na mão de Deus para entrar naquela direção. Pode ser que ia para cá, ou para a direita, ou para a esquerda. Que mensagem o senhor enviaria aos jovens, principalmente para os seus netos Ana, Carolina, Isabela, Leonardo, Letícia e Júlia, sobre o futuro do Brasil? Essa mensagem é muito difícil, porque cada um tem uma faixa etária. Mas eu me preocupo muito, porque eu não sei se eles vão ter as mesmas oportunidades que eu tive. Eu tive fui pobre, eu vim de uma classe salário mínimo, tive que trabalhar, mas sempre apareceu oportunidades que o mérito deixava você ir para frente, né? Tive educadores na minha vida. E hoje não vejo educadores, não vejo líderes. E aí que a mensagem para ele tem que ser o seguinte: estude, trabalhe, e se você não encontrar líderes, você seja líder de vocês mesmos, certo? Porque você não fica querendo ser igual a tal pessoa, porque não é difícil. Você mesmo pega os vultos históricos, fique vendo lá, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, e tenta pegar esses padrões, porque nós temos que ter referências. Ninguém vai para frente sem alguma referência. Se ele pegar uma referência muito baixa, não vai passar acima daquilo. Tem que pegar uma referência mais em cima. Então, ele tem que procurar, através de referências históricas, que hoje está difícil na nossa conjuntura, ver referências positivas para jovens, infelizmente.